Vamos lá! E hoje eu tô aqui com a Ju Romantini, linda, maravilhosa, deusa da educação corporal. Obrigada. E a Ju hoje vai falar... você vai falar sobre muitas coisas. Só fica aí que vão ser muitas perguntas envolvendo corpo, natureza, você voltar a se curar dessa loucura através do corpo. Sim. Começa dizendo quem é você, de onde você vem, o que você faz. Olá, eu sou Juliana Romantini, sou treinadora do corpo e da mente e trabalho com a técnica da prática integral, que é trazer de novo essa interação, essa presença, essa conexão de você com você mesmo, através dos seus hábitos de vida, desde que você acorda, as suas escolhas de vida e a partir disso, claro, toda a parte de atividade física, toda a parte de conexão da meditação, do aquietamento da mente, para que você tenha mais e mais vitalidade para viver, para colocar em prática os seus sonhos, para ter foco para os seus projetos darem certo e, enfim, a gente precisa muito dessa conexão e dessa prática para o tempo inteiro checar se as nossas atitudes estão nos levando aonde a gente quer chegar. Sim. Começa me dizendo assim, você vem, o seu início é na educação física. Mas o seu trabalho, ele é um trabalho que, pra mim, com todo respeito a todos os educadores físicos, mas é um trabalho que faz isso aqui na vida, porque não é uma simples atividade física. Sim. O que te diferencia? O que te fez sair do ambiente, porque a Ju vem de um ambiente de academia, né? Isso. Ela trabalhava em uma das grandes redes de academia de São Paulo. E o que te fez fazer essa transição, essa escolha por treinar pessoas num parque? Sim. Então, sou da dança, na verdade, né? Eu já vinha de um trabalho mais integral, sou bailarina. E a partir do balé veio a paixão pela educação física, né? E fui entender aí um pouco de toda essa estrutura que a ciência nos dá hoje, de como o nosso corpo funciona, dos músculos, enfim. Na educação física, na faculdade, eu de fato não conseguia me conectar muito com tudo que era passado lá, era tudo muito voltado para o esporte, para a bola, para o alto rendimento, e eu sempre achei que o meu propósito estava em pessoas simples, pessoas que do dia a dia. Eu queria mais sobre saúde, porque a performance da vida, né, o dia a dia hoje de um empresário ou de uma dona de casa, de uma mãe, é muito mais hard do que qualquer preparação de qualquer maratona. E então eu me interessava muito por essas pessoas que têm uma vida normal, né? E eu tinha muito poucas matérias que na verdade me conectavam a isso. Mas de qualquer forma, dentro da Companhia Atlética, onde também foi uma grande escola para mim, uma formação de tudo que hoje eu sei de treinamento funcional, foi a minha grande quebra de compreender o movimento militar que as academias sempre colocaram, e hoje com o CrossFit ainda se mantém a história da militarização do corpo, dessa estrutura pesada e densa. E na verdade a cura e o processo de conexão, ele é o contrário, né? Ele é a percepção sutil do corpo, das suas atividades, não só do movimento quando você está praticando, mas do movimento do dia a dia, né? E aí, eu, dentro de uma loucura de trabalho, tinha muitos e muitos alunos que eu treinava, eu tive uma crise de ansiedade muito séria. Eu já tinha meu primeiro filho e isso me levou a praticar coisas mais como yoga e conhecer a metodologia do Nuno Cobra, que é um professor treinou, enfim, muitos atletas, mas que tinha uma metodologia que olhava para o ser de uma forma mais integral. E aí eu permeei nessa metodologia por 2 anos, muito estudo. Ela me levou a me impulsionar e estudar muito, mergulhar no mundo de interação corpo e mente, que é o que hoje para mim faz todo sentido. E fui também estudar a mente, né? E com a metodologia do Mindfulness, que um americano sistematizou aí para que entendêssemos melhor como funciona a cura pelo Mindfulness. Mindfulness, para quem não conhece,
é o treinamento de atenção plena, é viver mais o momento presente, acessar a presença. E a cura da ansiedade, que é você estar vivendo sempre lá na frente, ou a depressão, que é você estar vivendo sempre o passado. A gente sai desses extremos e se conecta com o que realmente importa, que é a única realidade, esse momento. Eu nunca consigo agir lá na frente, nem agir no passado, eu só consigo agir nesse momento. Então, quando você une essa assertividade de trazer hábitos, trazer o movimento, e quando você conhece essa mente, você se torna observador e não identificado com a sua mente, mas sim observador dela, você tem um olhar amplo sobre você. E aí quando você se melhora, você se potencializa, você faz da sua vida, do seu lifestyle, de verdade uma prática de vida, tudo isso começa a fazer sentido e você vai se tornando uma pessoa cheia de vida, você vai se tornando uma pessoa que pode servir a alguém porque você está cheio de energia, você se conecta com coisas que são de uma vibração muito alta, são de pleno amor. Você escolhe a sua vida, né? Você é o maestro dela. Então a sua vida tem a música que você quiser tocar. E isso é muito legal, porque hoje a gente vê que as pessoas, elas fazem tudo no automático. E aí você pergunta, de fato, você tem o corpo que você quer ter? Não, não tem. Ué, então vamos praticar. E aí quando a pessoa vai praticar, você percebe que existem muitos boicotes. Poxa, você não falou que você queria ser incrível? Então, pra você ser incrível, você tem que fazer X, Y, Z, W. Ah, pois é, mas aí no segundo dia eu esqueci, no terceiro não deu, no quarto... É trabalho, né? É dedicação pra ser quem você quer ser. Os seus sonhos têm que ser construídos a cada momento, dia após dia. Então a minha metodologia hoje da prática integral é isso, é acompanhar pessoas para que elas, quando estiverem se desconectando delas mesmas e dos seus grandes sonhos, trazer, vem cá, lembra? Então, passo a passo, dia após dia. Uhum. O que é sabedoria corporal? Sabedoria corporal é quando, primeiro, você tem a conexão com você, você se observa e conhece o seu próprio corpo e o seu próprio movimento. E quando eu falo movimento, não só o movimento de braço, de perna, de dançar ou de correr, né? Mas é o movimento do dia a dia, qual o impulso que eu tenho para a vida, qual às vezes o impulso que eu tenho em comer algo que eu não quero ou de falar algo. Tudo isso é movimento, é um pouco mais amplo. Sabedoria é quando eu tomo a consciência do meu processo corporal, desse movimento, e eu treino esses extremos para ajustar esse meu movimento na vida. Eu tenho enfim, eu dou sempre esse exemplo muito claro do que eu acho que as pessoas não deveriam ir, que assim, as pessoas elas querem ser menos agressivas, as mulheres elas querem ser mais mulheres, mais sutis, mais femininas, só que elas vão praticar um esporte que elas têm que pegar uma barra e pega uma bola, pum! Se você pratica aquilo, não tem como no seu dia a dia ser diferente. Você vai querer jogar as coisas nas pessoas, você vai querer empurrar com força. Então, o que você precisa refinar em você é sabedoria corporal. De fato, o que eu preciso? Eu sinto o meu corpo travado, eu preciso me alongar. Eu sinto o meu corpo fraco, eu preciso então empurrar e puxar. Eu não sei, eu tenho dores na coluna, então eu preciso fazer com que a minha coluna tenha movimentos de vários tipos de planos. Eu preciso conhecer, eu preciso me sentir. E aí, a partir do sentir, eu construo uma nova realidade de movimento. E aí, a sabedoria. Sabedoria é você colocar em prática aquele conhecimento, né? Quando a gente fala isso, quando a gente entende sabedoria do livro, né? Quando a gente fala de uma coisa teórica, é muito simples. Ah, legal, lá no livro tá falando que eu devo beber água. Incorporar sabedoria, eu de fato beber água, né? Mas quando a gente fala de sabedoria corporal,
tem algumas coisas por trás disso, né? Porque eu tenho padrões de movimento, eu tenho padrões de impulso. E aí, antes de eu mudar, reconhecer o que já existe e aí eu repetir algo que eu quero diferente, né? Então, se eu tenho algumas coisas em termos de movimento que eu preciso corrigir, eu preciso repetir isso de diversas formas, o correto, até eu trazer para o corpo, né? Incorporar é trazer para o corpo. Uhum. Então, sabedoria, no meu ponto de vista, é isso, né? É você fazer algo e que, de fato, a sua consciência entenda que é real, é incorporar na vida. E me conta o que faz com que o seu trabalho ajude, por exemplo, na cura da depressão, porque você tem casos de pessoas que se curaram da depressão. Sim, muitos casos. A depressão é um afastamento da vida, né? A depressão, ela é uma fuga, ela é algo que está muito difícil. Então eu me afasto do meu eixo e eu quero fugir desse eixo o tempo todo porque aqui não tá gostosinho, né? De alguma forma, a pessoa que está em depressão, ela entende um ponto como o todo, né? Quando eu começo a trabalhar a percepção do todo, de todos os pontos, eu entendo que aquele problema que me levou à depressão, ele é apenas perto do todo que eu tenho vivido. E aí, a cura da depressão, ela começa com você se observando, e é bem difícil o início, porque você tem que olhar para a dor. E às vezes, muitas vezes, essa dor tá no corpo, tá numa incapacidade de andar, tá num joelho que dói demais, tá numa cervical que não se movimenta, porque existem muitas tensões no corpo. Então, a gente tem que lentamente ir desconstruindo, e a única coisa que eu peço para os meus clientes, para os meus alunos, confie no processo, porque você não é o primeiro e você vai ser um case para mim. Então, quando a pessoa confia no processo, ela entende que vai doer, e eu já falo, olha, não vou falar pra você que vai ser gostoso hoje, mas uma hora vai se tornar gostoso, né? Então eu gero alguns desafios, às vezes muito simples, de sair de casa e dar uma volta no quarteirão. A pessoa começa com essa simplicidade, puxa, venci o quarteirão hoje. E aí venci 2 quarteirões, e aí aquilo vai construindo, porque a cura da depressão está no movimento. A pessoa que se movimenta e se movimenta mais e mais e mais, ela também sai daquele túnel que é a depressão, onde eu não vejo mais nada senão só aquilo. Então a pessoa começa a ver a vida de uma outra forma. E fisiologicamente o movimento, ele coloca hormônios de bem-estar, que modificam os nossos estados também. E fisiologicamente esses hormônios vão gerar também uma desconstrução da tensão. Então é uma magia, é um pozinho mágico que o movimento gera para essas pessoas. Não é à toa que a maioria dos psiquiatras e os bons receitam primeiro a atividade física e a meditação para depois, de fato, incorporarem um remédio pesado, né? A meditação, que é um dos outros hábitos que a gente mexe na prática integral, é o ato de você treinar o seu cérebro para estar no momento presente, né? É apenas um ato de observação. A meditação não tem nada a ver com um cunho religioso, mas sim de treinamento cerebral. E ela hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, já 12% da população já pratica diariamente a meditação formal. Aqui no Brasil a gente está numa grande crescente, inclusive de pesquisas, né? Infelizmente, toda a prática integral, quanto a meditação e o exercício, ele não existe um interesse muito grande em se pesquisar e se comprovar cientificamente, porque ele é um remédio natural e ele é gratuito. Então, as indústrias farmacêuticas faliriam se as pessoas de fato praticassem o movimento no quanto devem praticar e meditassem o quanto tem que meditar e relaxassem. Imaginem se a gente tivessem campanhas de medite, de sente, descanse, informando a população do quanto isso é importante, né? A gente teria curas em massa, mas isso não é interessante. Mas para você que está assistindo aqui a nossa conversa e é uma nata da sociedade, fica aí uma pulguinha atrás da orelha.
de que existe toda uma medicina natural em você, né? Dentro de si. O que você diria para 2 tipos de pessoa? Primeiro, para a pessoa que acha que malhar, que cuidar do fitness, é só ir para academia e que para ter força precisa de um treinamento pesado para ter condicionamento, que o resultado vai se encontrar só num trabalho de academia. E também para a pessoa que não vê sentido em fazer atividade física. Tanto a pessoa que está lá sedentária, que não consegue sair daquele estado de sedentarismo, que acha que não é para ela aquilo, enfim, que não acha gosta. Que não gosta, como começar, como aquela que quer começar alguma coisa, mas não sabe muito bem o que. Para esses 2 tipos de pessoa. Nós temos alguns códigos na nossa mente que a gente tem que observar, são crenças, né? Existe uma crença de que às vezes a pessoa fala assim, né? Falou, poxa, vou começar a fazer uma atividade física, eu vou mesmo me matricular numa academia, né? Vida ativa é muito além disso, vida ativa é você ir no banco a pé. Olha só o absurdo que as pessoas fazem hoje, elas pegam o carro, vão até a academia, descem do carro, entram na academia e sobem na esteira. A gente está vivendo uma proposta de melhora do meio ambiente, do bem-estar a partir do meio ambiente. Olha só que simples, eu deixaria o meu carro em casa, né, e não poluiria a cidade e ainda ia fazendo o que eu tenho que fazer, né. Isso acontece no parque também, acontece com os meus alunos, né. E eu falo, gente, por favor, se você não está carregando coisas que vão te machucar, vá a pé, né? Desconstrói essa história do carro e acontece com a atividade física no geral, assim. A prática integral tem uma proposta de gerar autonomia do aluno, ele saber por si só fazer um alongamento, ele saber treinar aqui ou no Japão ou em Paris, onde ele estiver viajando. Não, eu tô de férias, não vou treinar. Não acontece isso. Por quê? Porque é uma coisa natural, é incorporada. Se eu coloco fora de mim um motivo para fazer a minha limpeza física, espiritual e corporal, que é a história da prática da atividade física, se tá fora de mim, eu sempre vou depender do meu personal trainer. Eu sempre vou depender de estar na academia. Aí vai no hotel, tem academia no hotel? Cara, você tá em outro lugar do mundo, vai andar na rua, praia, né? Vai andar na rua, vai ver qual é, sabe? Vai olhar para um mundo diferente do que você está vivendo. Isso estimula a nossa criatividade, é o que nos faz incríveis, né? Então, eu falo isso, seja numa academia ou seja onde for, faça uma atividade que permita com que você se torne sustentável para o mundo, né? Uma atividade que faça com que você crie essa autonomia sobre você mesmo. O parkour tem uma frase que é muito interessante, que é seja forte para ser útil. Eu sempre uso isso, né? Porque às vezes alguém fala assim pra mim, precisa pegar uma caixa, mas você é mulher, deixa que eu pego. Eu falo, não, peraí, eu treino exatamente para isso, para ser útil. Então é um pouco essa construção de uma filosofia de vida através da atividade física. E não uma militarização, né? Eu entro numa caixa, eu subo, eu faço o que todo mundo faz, eu faço o movimento que todo mundo faz. Enfim, é você sair da caixinha, é você ter um olhar sobre a atividade física, mais de uma filosofia pessoal mesmo, uma conexão interna com você. E aí você pode sim ir à academia sem problema nenhum, mas ela vai ser só um recurso para você, que você pode fazer aquilo em qualquer lugar, né? Às vezes tem aluno meu que fala assim, nossa, tá uma pancada de chuva, e agora? Pô, vai pra esteira, né? Não vai deixar de se movimentar, vai pra esteira. Ou então vai pular corda, ou então liga uma música, vai dançar. Então essa versatilidade de se movimentar é que tem que estar na cabeça das pessoas, né? E não simplesmente, se o meu personal não tá do lado, se eu não tenho um professor do lado. Isso é uma coisa muito legal. Não, se vocês estiverem com dúvida se o exercício que vocês estão fazendo tá certo ou tá errado, fica com essa dica em mente. Movimento natural não tem certo e não tem errado.
É a natureza do seu corpo. Não tem certo e não tem errado. Então, movimentos, para você é natural fazer aquilo? É natural sentar e levantar? É natural puxar? É natural empurrar? Não tem certo e não tem errado. Isso não vai te lesionar, porque é natural. O que vai te lesionar é você colocar uma sobrecarga sobre o movimento. É você fazer um movimento que não tem sentido nenhum. Ninguém dobre e estende. As pessoas estendem, torcem, elas se penduram, elas saltam. Então é essa provocação que eu trago dentro do meu treinamento, né? Então, para a pessoa que acredita que o corpo só vai ficar bonito e ele só vai ficar moldado, né? A gente sabe hoje que 85% das pessoas buscam atividade física para emagrecer e para ficarem malhados. Como diz o Nuno Cobra, malhar é para Judas em sábado de aleluia. Nós cuidamos do corpo, que é o nosso templo, é onde mora a nossa existência, a nossa consciência. Então a gente tem que fazer algo gostoso, que a gente queira voltar, porque se eu fico com uma dor absurda no dia seguinte, isso não vai me querer voltar. Inconscientemente eu vou querer fazer aquilo por um curto período e depois eu vou me desconectar. E assim, é uma grande baboseira essa de que você precisa pegar muita carga para ter um corpo bonito. O corpo bonito é o seu corpo fazendo coisas naturais. Essa história da construção de um padrão, né? Da mulher querendo ter músculos que só homens têm. E assim, nós não fomos feitas, o nosso corpo não foi feito para ter músculos grandes. Nós temos músculos pequenos. Em detrimento olhando para um corpo masculino, a mulher tem um músculo menor. Então, a gente tem um pouco mais de gordura para a produção dos hormônios sexuais. Então é lindo, a gente tem que reverenciar essa gordura. Não é uma gordura excessiva, não precisa ser uma gordura excedente. Faz um ano que eu tive minha bebê e meu abdômen voltou, ele tem uma musculatura aparente, mas não é nada agressivo. Não é algo que seja parecido com o abdômen de um homem, é simplesmente o meu abdômen. E ele harmoniza com o meu braço, que harmoniza com a minha perna. E cada um tem a sua harmonia. Então, se você olha no espelho e sente que existe uma desarmonia, essa gordura não está aqui. Perceba, qual o padrão que você está olhando? Você quer que corpo? O seu corpo melhor? Um corpo que você já teve? Lindo! Agora, se você está buscando o padrão fora de você, muitas vezes em pessoas que fazem uma modulação hormonal para terem um músculo parecido com o do homem, de se questionar tudo isso, né? Então, reverencie o seu próprio corpo, porque ele é o seu templo, e queira, sim, melhorar a sua estética, porque a estética é incrível. Eu sou apaixonada por músculos, acho que os músculos são aparentes. Cada ser humano tem um desenho de músculo, isso é lindo. Então, às vezes, olhar para aquele músculo, ver, olha esse ombro, que bonito, olha, ele harmoniza. Mas quando você olha para uma postura e percebe que ela não tem harmonia, ou seja, ela está curvada, ela está torta, ali existe uma desarmonia. Então, quando você começa a fazer os movimentos naturais, como caminhar, correr, se pendurar, empurrar, puxar, agachar, naturalmente o corpo ele vai criando essa harmonia, porque é uma reconexão da sua estrutura. E essa harmonia tem que desenho? Nenhum desenho fora. É um desenho único, ele é seu. Então isso é muito bacana, porque os meus alunos começam a olhar os seus corpos e falar, nossa, olha, isso aqui não tinha, olha, aquilo ali não tinha. Nenhum dos meus alunos hoje chega pra mim falando, eu queria tanto ter a perna da fulana, que era uma coisa que eu via muito dentro da academia, sabe? Pessoas me chegavam com fotos e falavam assim, seguinte, quero um treino pra ficar igual essa pessoa aqui. Cara, não existe um treino pra deixar você igual essa pessoa, porque você é você e ela é ela. O seu DNA é um e o dela é outro. Então, é muito interessante isso, né? Quando você começa a se gostar, a se olhar, o seu corpo começa a ficar lindo. E aí você começa a passar na rua, todo mundo começa a te olhar e te ver, e você fala, nossa, agora meu corpo tá bonito. Não é, você que tá bonito por dentro, que tá emanando isso. A sua postura tá mostrando que você tá muito forte. É o integral, espiritualmente. Né? Integral, exato. E pra pessoa que não gosta de fazer atividade física, a minha provocação é, não faça atividade física, mude o seu jeito de viver, né? Que é como eu tinha dito. Então você não precisa ir até uma academia, mas
vá até a feira a pé. Pare de pegar atalhos, né? Vá mesmo, carregue a sacola, não sentar, né? Pouco durante o dia, procure ter uma vida ativa mesmo, vá fazer a sua tarefa diária, né? De higienização do seu ambiente. Se você tem um trabalho muito sentado, promova movimento dentro do seu trabalho, espreguice, se pare, empurre, puxe, tenha uma vida ativa. E aí você vai começar a se conectar com o movimento e aí você com certeza vai encontrar em algum momento algo que você se conecte. Pode ser uma dança, uma arte marcial, pode ser um tai chi chuan, um yoga, uma simples caminhada no parque. Quando você está aberto a sair do estado de sedentarismo, de uma vida muito parada, você em algum momento vai se conectar com algo que te impulsione aí para esse movimento novamente. Nós somos o animal do movimento. Todas as doenças partem do sedentarismo, de você parar, estagnar, né? Então, quando tudo está estagnado, seja mental ou fisicamente, nessa interação corpo e mente, você gera um veneno dentro de você, né? Se uma água de um rio parar, o que acontece? Apodrece. Assim dentro de nós também. Então essa é a nossa natureza. Se você se desconectou disso, você vai adoecer fatalmente. Em algum momento o médico vai falar pra você, movimentos, enfim. Vai adoecer. Por quê? Porque o nosso estado natural é de se movimentar. E cada vez mais a gente está se movimentando menos, porque a tecnologia tem feito isso por nós. Então, o que é o exercício? Ele é apenas o suprimento dessa vida que hoje virou tão prática a ponto de fazer com que a gente não se movimente mais pra nada, né? Nem pra ir num restaurante mais a gente se movimenta, a gente pede o iFood lá. Então, é um pouco isso. Se você acha que isso não tem sentido, ok, talvez você esteja com uma crença de que o sentido tá em fazer academia, em ter alguém te mandando você fazer algo. Busque um pouco mais de uma forma sutil. Ju, obrigada. Ai, quanta riqueza de informações. Eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos da Ju, todos os links para você acessar como funciona a prática integral. Por favor, procurem o trabalho dessa mulher pela sua vida, pela longevidade, pela autonomia de seus corpos, mesmo. De suas mentes, de suas almas. Obrigada, Ju. Imagina, obrigado você por estar aqui hoje, uma amiga tão querida. Obrigado vocês por estarem assistindo. E lembre-se sempre que o envelhecimento, ele tá no desuso, né? Então, se você quer ter uma vida muito longa e feliz, continue se movimentando, continue usando mais do que você quer para sua vida, para o resto da sua vida. Seja feliz. Um beijo grande. A gente se vê por aí. Beijo, se inscreve aí no canal e compartilha com pessoas de todas as idades este vídeo, por favor. Um beijinho. Beijo. Tchau, tchau.